Boa noite, mais uma live. Bom, eu sou Juliana Moraes, eu sou fundadora e idealizadora aqui da Qualivetes. Já trabalho com medicina integrativa há 12 anos. A gente sempre tem a ideia de poder melhorar de alguma forma a qualidade de vida dos bichinhos. A ideia é que eles vivam mais e melhor mesmo. E a gente consegue oferecer isso por meio de várias técnicas. Hoje a gente vai receber aqui a Cíntia. E eu vou enviar aqui a live para ela, para que ela possa entrar. A doutora Cíntia já entrou. Nós vamos recebê-la falando de comportamento e adestramento canino. Então é um tema, né, gente, que a gente tem muito para falar, muito que perguntar. E a gente já está tentando uma live com a doutora Cíntia faz bastante tempo. E hoje a gente tem o prazer de recebê-la aqui, eu já estou chamando ela. Tem tudo o que vocês quiserem, porque a gente sabe que é um tema que de fato se estende, a gente tem muitas dúvidas. Deu certo? Oiê, tá me Oi, vendo? Cíntia, tudo bem? Agora sim. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem, certinho? graças a Deus. Cíntia, primeiramente te agradecer por estar aqui. Sei como seus dias são corridos. Deu certo, que bom. Deu Certo. certo! Então, muito obrigada por estar aqui, por tirar as nossas dúvidas. É difícil escolher algumas perguntinhas para te fazer, né? Porque é um tema. Eu preciso te chamar aqui muitas vezes, porque é um tema que eu tenho muitas dúvidas. Mas a gente separou aqui algumas coisinhas para falar. Mas, primeiramente, queria que você se apresentasse para o pessoal saber um pouquinho mais de você. Maravilha. Obrigada eu, na verdade, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de comportamento, um assunto muito importante, não só para médicos veterinários, como para tutores também. E é um tema que a gente ainda acha que é pouco falado, né? Mas mesmo assim, é super importante a gente falar um pouquinho aqui, seja de cães, e aí futuramente de gatos. A gente vai ter outras lives, Sim, né? precisamos. E hoje a gente Precisamos. escolheu cães, né? Eu separei aqui algumas perguntas, porque a gente não consegue falar de cães e gatos, e o De assunto se tudo. estende, né? Não tem jeito. Eu falei para a Cíntia, se Exato. der tempo, a gente fala de mais isso e mais isso. É Então, verdade. Mas vamos lá, para quem não me conhece, eu sou médica veterinária formada pela FMU. Eu tenho formação também em aperfeiçoamento clínico veterinário comportamental pela Psicovet. E eu sou pós-graduanda em etologia clínica veterinária. Além disso, eu já tenho formação na área de comportamento, na área de adestramento, e eu trabalho com isso há 7 anos já. Então, eu tenho uma vasta experiência aí com justamente o comportamento canino, que é o tema que a gente vai falar hoje. eu até queria, Cíntia, quero que você divida um pouquinho da tua trajetória, que eu sei que você veio de outra área e você largou tudo, né, para trabalhar com animais e com comportamento. E o porquê da escolha do comportamento e do adestramento? Na verdade, eu sempre amei veterinária, sempre foi meu sonho. E o que eu descobri ao longo da minha trajetória é que muita gente tem o sonho de fazer muita coisa, mas muitas vezes acaba escolhendo um outro trajeto na vida. E em um determinado momento vira aquela chavinha e fala, eu vou correr atrás do que realmente eu sempre quis. E foi o que aconteceu comigo, né? Meu pai era economista e sempre incentivou a economia na minha vida. Então, a primeira formação minha foi economia, nada a ver, né? Tudo a ver com veterinária, mas. E aí eu mesmo assim fiz essa faculdade, mas a minha vontade, meu sonho sempre foi a veterinária. E um determinado momento da minha vida, tive um grande amigo meu que também largou a profissão para seguir o sonho da vida dele. Isso me inspirou e eu fiz a mesma coisa, né? Então, no determinado momento da minha vida, eu decidi que eu ia trabalhar com aquilo que eu mais amo. E eu comecei a seguir essa minha trajetória da medicina veterinária. Eu comecei através do adestramento. Então, enquanto eu estudava veterinária, eu comecei a trabalhar com adestramento e comportamento lá atrás, né? Então, fazendo cursos, um pouco no começo ali autodidata, e depois eu comecei a fazer cursos mais na área.
e seguir nessa trajetória aí, um pouco paralelo, né, adestramento e veterinária, para depois trabalhar exclusivamente com comportamento aí dentro da área de clínica veterinária comportamental. E sim, tinha um primeiro assunto aqui que eu coloquei para a gente falar da pandemia, né? Mudou muito a nossa relação com os animais. Então, antes a gente saía cedinho, voltava à noite, e agora, além desse contato que aumentou muito, muitas pessoas pegaram outros animais, né? Por ficarem mais tempo em casa e tudo mais. O que que você me diria aí de três principais dicas, ou o que você tem percebido para esse momento que a gente está vivendo e para a volta, né? Para o retorno ao novo normal? Isso é uma ótima pergunta e é importantíssimo a gente falar. Os cães estão adorando que a gente está em casa, né? Para eles está tudo maravilhoso. Eles são animais sociais, então eles querem estar perto de pessoas, de outros animais, eles gostam disso, dessa proximidade. Né? A gente vai no banheiro, quer ir com a gente no banheiro, quer ir dormir com a gente perto no quarto. Então, essa proximidade o tempo todo que criou-se com a pandemia gera um impacto lá na frente, quando a gente realmente não tiver mais em casa, a gente precisar sair o dia inteiro para trabalhar. E isso realmente é uma questão importante, a gente pensar no estado emocional do animal e trabalhar esse estado emocional com antecedência, né? Essas mudanças de rotinas, alguns animais são mais sensíveis do que outros, mas tentar trabalhar essa mudança de rotina com antecedência para que eles não se estressem tanto lá na frente. Então, existem, aí pensando em três dicas para vocês do que a gente pode fazer, existem alguns treinamentos que a gente pode fazer dentro de casa para diminuir esse estresse, e um deles é o treinamento de confinamento. Então, mesmo em poucos momentos durante o dia, ensinar esse animal a ficar separado da gente de maneira positiva ajuda também a lá na frente a gente ter menos estresse. Então, por exemplo, se eu vou tomar um banho, que é um período curtinho, de 15 minutinhos, né? Você pode separar esse animal em um ambiente da casa, dar um ossinho, um alimento úmido, vai depender do que aquele animal mais gosta de roer, por exemplo, um brinquedo de roer, né, gostoso, um ossinho, que ele possa se divertir enquanto você toma o seu banho. São pequenos gestos, né, pequenos treinamentos que você pode fazer no dia a dia para já habituar essa separação, já acostumar o cãozinho com essa separação desde antes do momento do treino real, né, da vida real, que é o momento que você precisar sair mesmo. E aí você vai aumentando esse tempo de separação até chegar ao momento da separação de mais tempo mesmo. Existem outras coisas que a gente pode fazer também, né? Então, como os animais, eles são bem sociáveis, né? Eles são animais sociais, a gente pode, por exemplo, tentar colocar eles numa creche, fazer uma adaptação numa creche, dependendo do tempo que esse tutor ele vai ficar fora de casa. Se for um tempo muito, muito longo, né? Pensar mais de 6 horas, o que é normal, né? Se a gente for parar para pensar, às vezes 12. Não vamos falar de horas aqui, mas pode ser muito mais que isso, é o que é o normal. Às vezes acontece realmente desse animal ele ficar entediado dentro de casa. E ele acabar destruindo as coisas, né? Então, roendo móveis, fazendo xixi fora do lugar, latindo, vocalizando o que a gente fala. Então, uma creche, por exemplo, pode trazer um passatempo para esse cachorro ao longo do tempo que esse tutor não estiver em casa. E, além disso, é muito importante a gente ressaltar aqui, e eu sempre falo em praticamente toda live que eu tenho a oportunidade, é a gente não punir esses cães com... Imagina, né? A gente chega em casa, vê uma destruição ou vê um xixi fora do lugar... Hã? Eu ia te perguntar justamente isso. Qual é a reação que a gente tem que fazer frente às birras, né? E entendo que o limite de cada tutor é algo muito do que ele segue ali na casa dele como regras, né? A gente ouve muitas coisas diferentes. Ah, o meu gato faz xixi no meu travesseiro, o meu cachorro sobe na minha cama, faz cocô quando eu vou viajar.
Enfim, infinitas coisas, mas o que, que a gente faz frente a uma desobediência? A gente tem que olhar por detrás do comportamento, né? Então, se a gente saiu por muito tempo, esse animal ele nunca foi habituado a ficar longe do tutor, e quando você tá fora, ele faz um xixi fora do lugar, ou ele vai latir, ou ele vai destruir alguma coisa, a reação natural que a gente vê no dia a dia do tutor é voltar e brigar, porque esse cachorro tá fazendo alguma coisa porque aquele dia eu fiz aquilo diferente, ele já reagiu mal. Quando, na verdade, é um estado emocional negativo. Então, a gente tem que pensar mais no estado emocional desses cães e trabalhar esse estado emocional com antecedência para melhorar o comportamento. Então, se a gente for pensar, se é um animal, cães, em geral, são sociais, eles têm mais tendência do que os gatos, por exemplo, a ter ansiedade por separação. Então, se eu observar o comportamento por trás, se eu observar a causa principal daquele comportamento que ele está demonstrando para a gente e trabalhar essa causa, eu consigo resolver aquele problema. Então, por exemplo, se é latidos quando a gente sai de casa, se eu trabalhar, se for uma ansiedade por separação, se eu trabalhar a ansiedade por separação, eu consigo resolver os latidos. O latido, ele sempre vai ser ali um comportamento, na verdade, inespecífico. Eu preciso entender o que está causando esse comportamento. Se é uma ansiedade por separação, se é uma falta de treinamento de confinamento ou de específico. Então, assim, a gente consegue entender melhor os nossos animais, entender melhor a linguagem corporal deles, entender melhor esses animais, o estado emocional desses animais e trabalhar aquele comportamento. O que acontece muitas vezes é isso, a gente pensa que ele faz de birra, que ele faz de rancor, e esses sentimentos complexos que nós, seres humanos, temos, os cães, eles não têm, eles vão fazer aquele comportamento, é muito mais simples do que isso, eles vão fazer aquele comportamento porque eles não foram treinados a isso. Então, o treinamento vai ajudar ele a melhorar esse comportamento. Então, todas aquelas histórias, Cíntia, que, enfim, comeu móvel ou, né, destruiu algo seu, e aí o pessoal, sei lá, chega, grita, bate, ou passa pimenta, ou espirra aquele spray, né, que é o repelente. Nada disso. É buscar o que Nada está disso. acontecendo por trás daquilo. Isso, borrifador de água, barulho, né? Caixinha de moeda, borrifador de ar, buzina. Ixi, já tem de tudo. Briga, bronca mesmo. Até a gente falar não muitas vezes. A gente esquece. É instintivo nosso a gente brigar e falar, não, não pode. Mas o que pode na cabeça do cachorro? A gente esquece de falar o que pode, o que é legal para o cachorro fazer, né? E a gente fica tão focado do não faz, não é isso, não faz aquilo, não faz aquilo, que na verdade o cachorro, a gente não ensina o que pode para ele. Então a gente tem que mudar também um pouco essa nossa mentalidade e pensar mais no que ele deveria fazer, aquele comportamento alternativo que a gente pode ensinar para ele, do que realmente a gente pensar, focar tanto no que não pode, brigar tanto com esse cachorro. Então, entender um pouquinho de comportamento ajuda a todos os tutores a conviver melhor, né? Uma coisa que veio na minha cabeça, assim, a gente fala muito com bicho, né? E a nossa fala tem muita complexidade, porque a gente fala, 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 eu fico imaginando que eles olham pra gente meio isca-sachê, né? Não tá É, entendendo muita coisa, mas a gente tá falando. Até que ponto a gente deve tentar explicar, falar e trazer palavras? E até que ponto eles conseguem entender assim, não, pode, que legal, xixi, passeio, né? Porque a gente vai querer saber legal. o que eles sabem também, né? Não, eu sei. E as minhas, se eu falar papá, elas vêm da onde, não sei onde estava, mas se eu falar papá, aparece. É assim, então acontece. A gente consegue treinar os nossos animais com palavras simples, né? Então, com sílabas, eles vão associar a sílaba. A gente consegue fazer esse treino, a gente vai falar um pouquinho sobre treinamento.
Mas a gente consegue fazer esse treino da associação das sílabas com aquele comportamento que a gente gostaria que esse animal fizesse. Então, a gente está falando de cãozinho. Então, se a gente quiser ensinar um senta, por exemplo, né, ele vai saber que aquela palavra especificamente é equivalente ao comportamento de encostar a bundinha no chão. E aí, toda vez que você pedir esse comportamento para esse cachorro, ele vai atender, né? Então, a lógica do comando é o ensinamento da palavra. Basicamente, uma frase completa, né? O que a gente gosta de conversar com os cães, eles não vão entender a complexidade da fala, mas eles vão entender as palavras de quando a gente ensina ligadas ao comportamento. Então, nesse exemplo que eu dei do papá, dos meus bichos, quando eu falo papá, está sempre associado a um sachê, alguma coisa gostosa, e todo mundo vem porque já sabe o que significa essa palavra. O passeio é a mesma coisa. O passeio está ligado a sair de casa para cães que adoram passear, para cães que adoram interagir com outros cães, que interagir com outras pessoas, está associada a esse comportamento. Então, eles já ligam uma palavra a outra. É um pareamento da palavra com a ação. Então, fica fácil para eles entenderem. Palavras simples, né? Eles conseguem entender facilmente com a associação. Perfeito. E, Cíntia, eu estou num ótimo momento para ter caído comigo a sua live, né? Que a gente reveza aqui entre a equipe inteira. Mas eu tenho um poodle lata de 11 anos, super mimado, master mimado, de apartamento e tal. E eu resgatei uma cachorrinha recente, ela está internada, passando por cuidados, mas logo ela estará de volta. Logo estará em casa. Pois é, logo estará em casa, para, né, para felicidade de uns e infelicidade de outros. E aí, assim, como fazemos? Porque eu tenho muita dó. O meu cão-stop, ele ignora outros cachorros. Ele dá a impressão que ele odeia. Ele tem nojo que deite na cama dele. É o que ele passa, tá? Você pode falar, ai, tutores são loucos mesmo. Olha as impressões que ela tem. Que é isso que a gente acha. Então, ela baba na água dele, ele para de tomar água. Ela faz xixi no jornal, pronto, ele não quer mais. Então, a vida passa a ser um caos aqui dentro. Por sua vez, a cachorrinha deveria viver em quintal, enfim. Ela fez, os dias que ela ficou aqui, ela fez xixi em todos os tapetes, ela fez cocô 1000 vezes em todos os tapetes, dentro de um apartamento, e a gente, meu Deus, o que a gente faz, né? Minha mãe está na live, Cíntia, convence ela. Me ajuda, por favor. Me ajuda, porque olha, minha mãe no sábado e no domingo, ela falou, eu não aguento mais. Então, assim, e é complicado, né? Não tem como a gente dizer que não, porque é desgastante para todos os envolvidos, né? A gente tem duas questões, né? A gente tem um cachorro que já tá aí mais idosinho, né? Então requer cuidados especiais. E a gente tem a introdução de um novo membro da família, que gera uma alteração de rotina. Sua mãe é a Ana. Minha mãe, Cíntia, falando. A sua mãe já tá, por favor, pelo amor de Deus. Tá doando, mas a Cíntia vai nos ajudar, a gente vai ficar com Maria Eduarda, entendeu? Que já ganhou nome. Não, quando ganha nome, já era. Já era. Não vou te falar. Viu, dona Ana? Já era. Quando ganha nome, não tem volta. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. A gente tem que cuidar, né? Então, assim, quando a gente tem, pensando lá atrás, na infância do animal, a gente tem um período de abertura, de socialização, que é de 3 a 12 semanas, que é quando o cãozinho ele está mais aberto ao novo do que com medo. E quando ele é exposto a outros cães, a pessoas de diferentes idades, a barulhos de caminhão, de moto, de skate, de carrinho de bebê, tudo que possível e imaginável nessa idade, ele se torna um cãozinho mais sociável ao longo da vida dele. Então, quando você tem, por exemplo, um animal que às vezes demorou bastante para passear ou ele teve pouco convívio com outros animais nessa fase da vida, se a gente não trabalhar ao longo da vida dele o comportamento, ele pode ter uma reação diferente com outros cães do que, por exemplo, um cãozinho que já foi socializado.
cães são sociais, mas eles podem ter reações por conta de um medo especificamente, né? Eles podem ter agressividade por medo, por exemplo, no passeio, né? Que a gente vê com frequência isso. A gente vê é um comportamento super comum. Então, a gente precisa trabalhar esse comportamento especificamente, né? Não é igual uma introdução qualquer. Se for uma questão, se a gente precisa identificar o porquê que ele não é tão aberto a uma socialização com outros cães normalmente, né? Então, trabalhar esse comportamento específico. Normalmente os cães eles vão bem com outros cães. A gente não precisa de introduções muito complexas, que nem o gato, por exemplo. O gato ele já tem um comportamento, ele já tem ele já é um ser um semissocial, ou que a gente fala de social com limitações. É diferente do cachorro. O cachorro é social, ele quer estar com outros animais, ele quer brincar e tudo mais. Mas conforme ele vai ficando mais velho, aí a gente tem que entender também as especificidades daquele indivíduo. Então, entender um pouquinho melhor isso. E talvez trabalhar aquele comportamento específico mesmo nele. Trabalhar uma sensibilização, contra-condicionamento, associar positivamente. Investigar o porquê que ele não se dá bem com outros animais, né? Porque isso vem de antes, não é só desse específico, né? Não, vem de sempre, de não se Vem portar de sempre. como um cachorro. Isso, mas aí a gente consegue trabalhar. Só que a gente precisa trabalhar realmente no porquê, tentar entender mais a fundo do porquê que ele não se dá bem com outros cães e trabalhar essa associação. Se for por medo, por exemplo, mostrar para ele que aquele cãozinho, aquele outro cãozinho que está chegando, ou aquele outro cãozinho que ele está vendo, não é uma ameaça. Pelo contrário, toda vez que aquele cão chega, ele recebe algo super bom, super agradável. E aí, às vezes, é um desafio, porque quanto mais idoso, mais seletivo ele fica, né? Então, ele fica mais difícil da gente encontrar aquilo que ele mais gosta, mas mesmo assim sempre tem alguma coisinha que a gente pode usar a nosso favor para associar positivamente. Isso pode ajudar a gente no dia a dia. E aí pode ser, você está falando, pode ser petisco, pode ser brinquedo, enfim, é o que o cachorrinho gostar. Isso. Mas nesse processo, né, Cintia, o que eu percebo com o meu lado racional, não tutora, é que a gente dificulta muito, nós humanos e tutores, né? Então a gente tem aquela coisa de proteger o que já estava na casa, de sempre sobrar para o outro, então sai você, olha ele, e aí vira aquele caos, né? Mas na verdade os cães ali, eles se entendem por si só, né? Eles são da mesma espécie, eles vão se entender em algum momento. Muito importante isso que você está colocando aqui. A gente precisa respeitar o tempo de cada animal. Então, aqui, se ele tem, por exemplo, um comportamento de medo, se ele tem essa causa base dele é medo, e eu deixo eles se resolverem, a probabilidade de ter conflito é muito grande. Tá. Então, eu preciso fazer isso gradual, principalmente no idosinho, porque a gente vai pensar ele em estressar o menos possível, né? Então, o ideal é que a gente faça isso de forma gradual, para que ele se habitue com outros animais de forma tranquila. Além disso, é importante a gente ressaltar que para esses momentos que ele ainda não está habituado, multiplicar os recursos. Então, se você tem um bebedouro, 2 bebedouros, comedouro, 2 comedouros, tapetinho, 2 tapetinhos, tudo isso para que ele a gente não tenha uma possibilidade de um conflito por conta de uma disputa de recurso. Então a gente consegue multiplicar e ao mesmo tempo fazer isso gradual para reduzir o estresse o máximo que a gente puder. Perfeito. E quanto ao xixi e a cocô de cachorrinho, aí pode ser, né? No meu caso é um resgate, uma cachorra já idosa. Mas no caso de um filhote também, quais são as dicas aí para a gente conseguir? O que eu percebi, Cintia, é assim, a gente tem um hábito, quem já tem um cachorro, ele já está adaptado, então ele já sabe onde ele faz xixi e faz cocô. O outro a gente simplesmente solta, porque a gente acha que ele tem que ter a mesma vida do outro, e tem dó de deixar preso e de limitar e tal. E eu senti isso da cachorrinha, ela ficou perdida.
Então, é um apartamento grande, eu não sei para onde eu vou, eu tô com vontade de fazer xixi e cocô, até que eu acho certo, eu já fiz no errado, né? Eu senti isso, mas qual que é o certo da gente pensar? Assim, o filhote, para a gente pensar no treinamento do filhote, até uma determinada idade, ele não tem o controle total do fechamento ali, da abertura, né? E ele pode fazer realmente no momento da vontade que ele tiver ali, ele vai fazer. Ele não vai conseguir fechar até chegar no tapetinho higiênico e ficar tranquilo ali. Então, ele pode ter esse comportamento de fazer fora. Por isso, ideal é realmente confinar, né? Fazer um treinamento, e a mesma coisa que a gente estava falando do treinamento quando a gente for voltar à rotina normal. Confinar, treinar ele para ficar um pouco mais separado, num ambiente um pouquinho menor, para que ele tenha um acesso mais facilmente a um tapetinho higiênico. Dos idosinhos, a gente tem algumas outras coisas que a gente precisa descartar, porque existem algumas outras doenças que podem causar um xixi fora do lugar. Por exemplo, a disfunção cognitiva canina. Então, nos idosinhos, às vezes a gente precisa tomar cuidado para não passar direto nessas informações. Às vezes eles já sabiam fazer xixi no lugar certo, mas por conta da idade, eles podem perder essa noção tanto de espaço, né? Então eles começam a ficar um pouquinho desorientados e não conseguem achar o lugar certo de fazer o xixi e o cocô. Mas nos filhotes é o confinamento mesmo, acho que é o melhor exercício. Perfeito. E o que que você acha daqueles produtos se de pode, não pode, xixi sim, sei lá o que não? Eu fui vendedora desse tipo de produto, ele tem amônia, né? E aí ele é volátil. Então, se a pessoa não ficar ali pingando o tempo todo, ela não tem. Foi uma das ideias da minha mãe. A gente precisa comprar isso, passar no lugar. Mas eu não via muito resultado. Qual que é a sua opinião? Os repelentes, então, principalmente os não pode, né, que você vê na embalagem, eles têm um odor que é agressivo ao olfato do cachorro. A gente tem que pensar, a gente tem que lembrar, né, para quem é veterinário e está assistindo a live, que o olfato é o principal sentido desse animal. Então, se a gente usar um repelente que vai agredir esse olfato, esse animal ele vai acabar aumentando, a gente vai indiretamente acabar aumentando o estresse desse animal, ele vai ficar estressado dentro de casa. E a gente não quer isso, não é o nosso objetivo esse. O que a gente quer é que ele acerte o xixi no tapetinho higiênico, né? Além disso, o repelente, ele não vai tirar o cheiro do xixi daquele local. Então, foi o que você falou, é volátil. Ele vai evaporar, mas o cheiro do xixi daquele local, daquela referência dele, vai permanecer. Então é um desafio, né? A gente pega muitos tutores que já tentaram de tudo, e aí quando eles falam de tudo, a gente já pergunta, mas de tudo o que você tentou, né? Porque às vezes são esses produtos, são os produtos que são repelentes, ou, enfim, N situações que a gente sabe que os tutores às vezes tentam para colocar. E aí, o ideal é que a gente não trabalhe com esses tipos de produtos. O ideal é que a gente trabalhe com um produto que vai tirar o cheiro do xixi daquele local de uma maneira muito objetiva, sem agredir o olfato do tutor, do cachorro. E do tutor também, porque tem uns que até do tutor agride, porque a gente tem uns que eu já entrei na casa de tutor com um gosto amargo na boca, por conta do cheiro de tanto do produto. A impressão que eu tenho é que faz mais efeito em nós, humanos, do que neles, porque na hora que você espirra, é o benzoato de denatônio, né? O princípio. E é terrível, aquilo pega na nossa língua até. Terrível. É terrível. Então, o ideal é que a gente use, por exemplo, um tira-odores enzimático que vai agir na causa e vai tirar o cheiro do xixi ali, daquele local onde ele fez xixi errado. E aí você mantém a referência do tapetinho higiênico, isso ajuda bastante. Legal. E ainda nas necessidades, e a coprofagia? Porque é algo que o tutor tem vontade de chorar, né? Principalmente a gente que adora um beijo, uma lambida, e aí comer cocô é complicado, né? É complicado. Primeiro a gente precisa descartar as causas clínicas, né? Porque a coprofagia ela pode ter causas clínicas, pode ter uma deficiência nutricional, então é sempre importante aí para que
para aquele tutor, que não é médico veterinário, levar no veterinário para fazer um check-upzinho, ver se está tudo bem, ter certeza que não tem, por exemplo, que está tudo em dia, como, por exemplo, vermífugo também, né? Antipulga, tudo certinho. E aí sim, trabalhar a parte de comportamento. Muitos cães, aquilo que a gente estava conversando também está relacionado com o nosso primeiro tema, que foi a pandemia, eles ficam entediados dentro de casa, né? A gente, principalmente antes da pandemia, na verdade, quando a gente saía e ficava o dia inteiro fora, eles ficam entediados e com pouco enriquecimento ambiental. Então, com poucas outras alternativas para se distrair e para passar o tempo, né? Com poucos quebra-cabeças, com pouco estímulo mental. E aí, o que ele vê para brincar ali pode ser um cocô. Filhote, principalmente, é um comportamento que a gente vê muito comum em filhotes. Ele vai querer brincar com aquilo que está dentro do ambiente. Às vezes pode ser até um tapetinho higiênico, porque por isso que eles destroem muito o tapetinho higiênico também. Então, eles vão explorar o território e vão brincar com aquilo que eles têm disponível. E muitas vezes isso é um problema, né? Então, aí o ideal seria a gente trabalhar o enriquecimento ambiental, oferecer brinquedos suficientes para esse animal e passatempos suficientes. O que eu sempre falo para os tutores é assim, a gente tem né, na pandemia a gente teve o tablet, o notebook, o celular, a TV. E os cães? Não tem o tablet, não tem o notebook, não tem a TV, não tem, né, quando a gente não estava em casa. Então, como é que eles vão passar o tempo enquanto a gente não está em casa? Isso a gente precisa pensar. Esse tempo todo que a gente está fora, a gente precisa pensar o que a gente pode dar de alternativa para esses cães, para eles trabalharem a mente e se distraírem no dia a dia. E, Cíntia, uma coisa que está na minha cabeça é se você indica alguma marca ou algum brinquedo, assim, comigo mesmo já aconteceu de comprar brinquedo em pet há anos atrás e de repente o que eu percebi é que o meu cachorro foi comendo, ele ingeriu aquela lã que tem dentro, a lã de vidro. E um brinquedinho de R$ 30 me custou mais de R$ 3.000 de internação com Nossa. gastroenterite hemorrágica. Eu fui no Pet, uma grande rede, aí todo mundo vai aqui em São Paulo, e aí eu falei pro moço, mas moço, meu cachorro quase morreu comendo isso. Aí ele me falou assim, ai moça, a gente não pode fazer nada, você deveria estar olhando enquanto ele brincava. Eu pensei, mas eu comprei porque eu não estava em casa. E, enfim, é um risco super grande, né? O que você indica para a gente usar, a marca ou tipo de brinquedo, assim, que possa ser legal? Uma ótima pergunta, excelente pergunta, muito importante. A gente tem que pensar que, assim, a gente primeiro vai fazer esse teste com supervisão, né? Existem alguns cães, alguns perfis de cães que são mais destruidores do que outros, mas a ideal é que a gente teste esses brinquedos com supervisão inicialmente e ver se esse animal ele vai fazer algum tipo, vai começar alguma destruição do próprio brinquedo. Existem alguns brinquedos mais resistentes. Então, eu gosto bastante de duas marcas que eu indico bastante, que é a Pet Games e a Bud Toys. A Bud Toys também tem brinquedos, a Kong também tem brinquedos mais resistentes. Mas, mesmo assim, a própria orientação do fabricante é treinar com supervisão. Então, é um desafio muito grande, principalmente Bull Terriers, por exemplo, que são cães que têm a força da mandíbula muito potente, né? Tem uma força muito grande. E aí eles têm realmente essa dificuldade. Então, a minha orientação realmente testem primeiro vocês supervisionando para ver se não teria uma possibilidade de algum problema. Se tiver um cão destruidor e aquele brinquedo não for resistente o suficiente, pensaria em alguma coisa, em algum enriquecimento ambiental comestível que você possa deixar para que esse animal se distraia. Então, existem hoje no YouTube vários vídeos indicando e orientando sobre esses tipos de enriquecimento ambiental que a gente pode fazer dentro de casa com comida, congelando alimento úmido e oferecendo em forma de gelo ou oferecendo em formas diferentes para que esse animal ele possa comer sem ter nenhum problema naquilo que ele está comendo. E a gente mesmo assim oferece um passatempo, uma distração. Legal. Uma pergunta aqui do Bom para Pet, Cíntia. E quando a ansiedade do animal é tanta que está causando problemas de saúde nele, como lidar? E se seria bom aliar treinamentos e tratamentos integrativos?
Isso é muito importante a gente pensar que, assim, é, as orientações básicas, né, elas são animais, a gente vai pensar para os animais preventivos, né, e de distúrbios de comportamento leve. Os distúrbios de comportamento moderado e grave é preciso um acompanhamento de um veterinário comportamentalista ou de um consultor comportamentalista, que ele vai fazer esse acompanhamento. Ansiedade, às vezes até é necessário, dependendo do nível, de psicofármacos, né? Então, é importante avaliar isso, né, com esse animal especificamente, principalmente porque a gente tem que pensar na saúde como um todo, né, Ju? Não pensar na saúde como um todo desse animal. Então, além, que nem ele está comentando, o estado emocional dele já está afetando a saúde física. Então, é muito importante a gente olhar isso e trabalhar esse animal individualmente para que a gente entenda quais são os gatilhos do porquê que esse animal tá sentindo essa ansiedade ou o que está acontecendo ali na casa para que esse animal ele tenha esse tipo de ansiedade e por que isso está desenvolvendo problemas de saúde. É muito Isso importante. aumentou muito, né, Cintia? Eu não sei como tá na tua rotina, mas aqui pra gente o nível de ansiedade dos bichos tem sido surreal. A gente faz reuniões aqui noturnas, né? E teve um dia aqui que todos os. Assim, o Estopa tava lambendo a pata e eu, para de lamber. Aí a outra menina começou a falar do gato. Enfim, estavam quase as 10 meninas da equipe falando pro cachorro, pro gato, para parar de fazer alguma coisa que estava demonstrando ansiedade, arrancando pelo. Isso aumentou demais, né? Principalmente na fase de pandemia. Você também percebeu isso? Sim, a gente tem visto alguns comportamentos aumentarem e outros diminuírem. Eu acho que, por exemplo, a ansiedade por separação vai ser um comportamento que a gente vai ver com mais frequência no pós-pandemia. Mas, por exemplo, agressividade por conta de uma introdução não feita da maneira adequada, né, de dois animais, seja gatos, cachorros, aumentou bastante. Ansiedade, medo, aumentou bastante. O tutor tem passado mais tempo em casa, às vezes tem a criança, a depender também, a criança ela não sabe lidar com o animal que está em casa, a criança está mais tempo em casa sem a escola, né? Agora acho que parece que voltou, mas Sim. estava tendo bastante problema com isso. Então, tudo isso afeta o pet de alguma forma. Fora que os animais, tem animais que são mais sensíveis do que outros na mudança de rotina. Então, isso impactou bastante. E a gente tem visto, sim, um aumento desses distúrbios comportamentais. E o aumento também da densidade populacional, que também está relacionada com alguns distúrbios, né? Dependendo do jeito como a gente aborda isso dentro de casa. Sim. O Ricardo está perguntando como impedir que o cão dele pare de fazer buracos na terra. Falou que todos os dias ele faz a maior sujeira. Cavar é um comportamento natural, um comportamento esperado do cão, né? O cão ele já é um comportamento natural dele cavar. Então, o que a gente pode fazer é oferecer, aí pensando, a gente sempre vai falar do enriquecimento ambiental, pensando numa alternativa para que ele possa cavar, para que ele possa exercer esse comportamento sem ser na terra, né? Então, é um comportamento, é uma necessidade, ele vai ter essa vontade de cavar. Alguns cães mais que outros, mas ele pode ter essa necessidade de cavar e a gente precisa oferecer essa alternativa para ele. Às vezes até o lugar onde a gente coloca os brinquedos, a gente pode oferecer, colocar um pouquinho de ração e ele vai, para ele poder encontrar a ração, ele vai usar o faro, vai usar o tato e ele vai explorar esse ambiente. E também, por exemplo, tapetes de fuxico, né, que ele pode explorar tanto com o olfato quanto com o tato, para conseguir pegar ali o petisco ou a ração também, isso pode ajudar a diminuir esse comportamento. Tapete de fuxico, Cíntia? O fuxico normal? Não, não imaginava isso. Tapete de fuxico. Hoje em dia tem algumas empresas que fazem isso, né? Que tem um produto mesmo específico para tapetinho exploratório para os cães, mas a gente tem vários faça você mesmo, né? Que você consegue criar em casa. E na verdade, o que a gente faz nesses tapetes
aproveitar esse olfato do animal e usar isso a nosso favor. Então, ele vai brincar ali com o tapete e vai usar esse olfato para encontrar o que a gente escondeu ali. Isso vai divertir o pet, vai trazer bem-estar e vai trazer diversão. É muito legal. Barato, fácil, né? Resolve um monte de coisa. O Bom para Pet está perguntando, doutora, qual é a sua opinião sobre o uso de produtos à base do canabidiol nos tratamentos de ansiedade e comportamento? É tudo muito recente, né? A gente não tem estudos hoje que vão que a gente tem na verdade assim, a gente está muito cru nisso ainda, né? Eu particularmente não tenho muita experiência nessa área, não consigo te dar muitos detalhes, mas tem alguns profissionais que já têm mais expertise nessa área, por exemplo, a professora Magda, né, da UF, da Rural do Rio de Janeiro, que trabalha com isso também. Então, eu acredito eu acho que é um mundo a ser explorado que vai ser bem legal daqui para frente. Aqui, só respondendo ele, a gente está sendo treinados pelo professor Rafael Traudi, né? E a gente tem a parceria com a Bela Botanicals, que ele se predispõe a ensinar, a colocar em grupos de discussão, estudos. Então está sendo bem legal. São duas pessoas legais para você seguir, o Rafael Traudi e a Bela Botanicals, que está fazendo essa importação também do canabidiol. Olha que legal, vou ver também. Legal, sim. E o Ricardo falou, obrigada, realmente ele não tem brinquedos. E aí isso justifica, talvez, o comportamento de um animal, né? Exatamente, às vezes a gente fala justamente aquilo que a gente estava conversando sobre a distração, o passatempo, né? E a gente tem a nossa, a gente esquece um pouco do dia a dia do pet. Às vezes ele fica entediado mesmo, ele vai buscar aquilo que está mais fácil para ele no ambiente, né? Sim. E, Cíntia, mudando totalmente de assunto, mas que é uma coisa que eu tenho pavor, que é briga de cachorro. E tem casa que é muito comum as cachorras se matarem. A gente tem aqui, a nossa supervisora de atendimento, ela tem duas cachorrinhas minúsculas, são irmãs da mesma ninhada, e cada coisa que acontece, que uma arranca a orelha, rasga o focinho, vão as duas para o hospital, você olha para as duas, você fala que elas são incapazes, sabe? E assim, qual é a dica para diminuir conflito de animais que não se curtem? Então, a primeira delas é pensar na segurança. Então, se chegou a uma luta intensa, uma briga intensa, é necessário separar, tá? É muito importante a gente pensar não só no bem-estar emocional, mas no bem-estar no físico desse animal. A gente não quer que aconteça alguma coisa mais grave, né? Então, muito importante isso. A outra coisa que a gente precisa falar hoje é que a agressividade ela não é diagnóstico. Você tem que pensar na causa. Qual que é essa causa principal da agressividade? O que está acontecendo com esse animal? Do porquê ele está demonstrando esse comportamento? Então, entender se é por medo, ou se é por uma disputa de recurso, ou se é por uma questão territorial, se é uma predação, precisa entender o porquê que está acontecendo com esse animal, do porquê ele está fazendo esse comportamento. E isso é mais individualizado. Muitas pessoas chegam mesmo com esse relato de agressividade e a gente precisa investigar melhor, entender qual que é a causa, para conseguir fazer um plano, né, uma terapia adequada. Mas uma agressividade violenta, uma agressividade intensa, a principal atitude que a gente precisa fazer é separar e procurar um veterinário comportamentalista ou procurar um consultor comportamental para que possa te ajudar nessa reintrodução da maneira adequada, da maneira gradual, para que esse animal ele fique bem. E é uma coisa, a terceira coisa que é importante a gente falar é que a agressividade ela também pode ser causada por dor, né? Então, investigar causas clínicas também é super importante. Às vezes o animal ele pode estar sentindo alguma dor e às vezes, principalmente quando a gente escuta que é do nada, que acontece do nada, ele pode ser uma questão física do animal mesmo.
Tá. E aí eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado, que é o reforço positivo no momento inadequado, que a gente vê muito nas sessões. Aqui a gente atende 90% em domicílio. E aí a gente vê muito isso, né? Ah, o animalzinho foi morder o veterinário, por exemplo, ou não quer deixar ser manipulado, ou tem essa resistência. E aí o tutor fala: não, peraí, deixa eu pegar um biscoitinho, uma banana, um. Enfim, e aí a gente faz aquela cara de, mas ele ia me morder, né? Por que ele tá ganhando um presente? E eu queria que você Também. falasse um pouquinho disso, que às vezes, para tentar contornar, a gente toma a atitude errada, né? Isso é muito importante. O reforço positivo, ele tem que ser para aquele comportamento que a gente gostaria que o cãozinho fizesse mais, né? Então, se ele tá calmo e tranquilo, a gente vai reforçar. Se ele tá com as quatro patas no chão, a gente vai reforçar. O que mais acontece é cachorro pulando, recebendo atenção, cachorro mordendo a mão, recebendo atenção, vai buscar a Havaiana, vai destruir a Havaiana, recebe atenção. Então, a gente sabe que isso acontece com frequência. Então, a reforço positivo, a gente tem que pensar que a gente tem que agradecer os cães quando eles estão calmos e tranquilos, quando eles estão pegando o próprio brinquedo, quando eles estão fazendo aquele comportamento que a gente gostaria que eles fizessem mais. Então, não esquecer disso. Ah, perfeito. E aí eu queria, a gente tem 15 minutinhos, eu queria falar um pouquinho dos velhinhos, que é uma adaptação nossa também, né? Porque a gente quer exigir deles sempre o mesmo comportamento. E tem tantas questões que mudam, né? A gente não aceita o envelhecimento, né? A gente quer que eles continuem fazendo o mesmo, continuem no mesmo ritmo que desde sempre. Mas não só fisicamente tem limitações, como mentalmente mesmo. Então, eles acabam ficando com mais restrições. Mas não quer dizer que, por exemplo, a gente não deva estimulá-los, a gente pare de brincar completamente com esses animais, ou a gente isole eles num cômodo, né, por determinadas situações. A gente, pelo contrário, eu acho que a gente nesse momento que a gente precisa pensar na qualidade de vida, a gente precisa pensar em oferecer, em estimular para transformar esse envelhecimento em envelhecimento saudável e reduzir uma chance de um desenvolvimento de uma possível doença por conta disso. Então, tentar trabalhar, estimular mais as brincadeiras mentais, os desafios mentais desses velhinhos. Óbvio, respeitando particularmente as limitações. É aquilo, eu não vou exigir de um cãozinho idoso que ele busque um frisbee que eu jogue no alto, né? Eu vou tomar cuidado para que esse animal ele tenha ali as limitações dele. A gente sabe que a artrite, a artrose, algumas doenças, elas principalmente nos idosinhos, por conta da idade, ter um pouquinho mais a gente precisa ser um pouquinho mais delicado nesse sentido e se atentar nessas questões para que a gente não force as interações aí com esses animais, mas a gente precisa estimular também. Brincar, só que de uma maneira, da maneira que aquele indivíduo ele Adequada consiga para ele, né? Adaptada ali. Mas eu ia te adaptar. perguntar no momento em que eles trocam o dia pela noite, que tem aquela alteração do relógio biológico, que é a hora que o tutor enlouquece, né? É o momento que a gente fala que pega mesmo, porque a pessoa começa a sair dela. E o que fazer? Porque o que a gente percebe? Esse bichinho normalmente ele dorme o dia todo. E a pessoa que estava cansada da noite dá graças a Deus, mas aí a outra noite chega. E aí ele, enfim, né? Ele volta a trocar o dia. É aquilo. A gente tem alguns sintomas, né, da disfunção cognitiva canina. Então, uma delas é ciclo sono-vigília. Então, se atentar com esses detalhes. Então, por exemplo, uma desorientação, um xixi fora do lugar, uma alteração no ciclo sono-vigília, uma dificuldade de aprendizado, então aquilo que ele sabia antes ele já não sabe mais.
esses são sinais de uma possível disfunção cognitiva que a gente precisa ficar atento para ver se esse idosinho ele não desenvolveu não tá com essa doença, a gente precisa tratar, né? Então isso é muito importante a gente observar. E aí o tutor ele vai vir para a gente, o veterinário comportamentalista, às vezes num estágio que está muito avançado da doença, porque nos estágios mais cedo da doença ele não vai identificar, porque não vai ter esse impacto na vida dele no dia a dia. Então, vai impactar na vida dele muitas vezes porque o cãozinho já alterou o dia pela noite, o cãozinho já está desorientado, não está fazendo mais xixi no lugar certo, e aí ele começa a se preocupar, o tutor começa a se preocupar com isso, falar, olha, opa, não está normal isso, vou procurar um veterinário para cuidar, e aí a gente consegue identificar uma disfunção cognitiva. Mas o ideal seria que a gente já trouxesse um pouco desse conhecimento da disfunção cognitiva para que essa doença pudesse ser diagnosticada o quanto antes, porque esses animais, eles a gente tem uma melhora no quadro, né, uma redução do desenvolvimento progressivo da doença. Então, isso acontece com frequência. Em cães é mais frequente do que em gatos, então acontece com bastante frequência. E, Cíntia, para finalizar, animais que latem até uivam durante a noite. A gente vê bastante tutor querendo doar esses animais porque não tem o que fazer, né? O que você falaria? É a mesma coisa. O uivar durante a noite, né? O uivar principalmente, aí a vocalização excessiva, se for idosinho, está relacionado à disfunção cognitiva. Pode estar relacionado, né? A gente precisa investigar para identificar. Mas, se, por exemplo, aqueles latidos daqueles cães que latem para campainha, que latem para um interfone, isso a gente vê, né? Ainda mais agora na pandemia, que eles não estão tão mais habituados a campainha interfone, quando voltar, você já sabe, né? Então, eles lá têm bastante campainha interfone. A gente precisa trabalhar a habituação, não, a sensibilização e o contracondicionamento. A gente oferecer treinamento, então, pensar no adestrador, pensar num treinamento de comando para esse cãozinho, para oferecer um comportamento alternativo a esse dos latidos. Às vezes está tudo relacionado, às vezes ele tá entediado em casa, o barulho, a excitação, a recompensa. Tem muito tutor que faz festa quando chega em casa e o cãozinho ele fica extremamente excitado, né? E ele relaciona muitas vezes isso, ou até a própria visita, ele relaciona isso com o barulho, então, da campainha, né, da visita chegando, e ele fica extremamente excitado. Então, sempre lembrar do reforço positivo no comportamento calmo e tranquilo, no cãozinho com o comportamento que a gente gostaria que ele fizesse, e trabalhar o adestramento, trabalhar o treinamento de comandos, por exemplo, um comando senta, deita e fica, um comando simples, são comandos simples e básicos que você consegue treinar no cãozinho para ele ficar tranquilo numa caminha enquanto você recepciona a sua visita de forma tranquila, né? Então, ajuda bastante. E, Cíntia, a gente tende a pensar, é cultural nosso, né? Pensar na solução quando a gente tem o problema. A prevenção não é muito nosso forte aqui, né? Mas a gente pode, deve te chamar e te procurar para prevenir coisas. Então, por exemplo, o melhor momento de saber como eu vou adaptar é antes do outro animal chegar. O melhor momento de saber onde ele vai fazer xixi é antes de eu mostrar um lugar que talvez não seja tão adequado. Qual momento que a gente te chama? Isso, é excelente pergunta. Meu sonho seria que a gente tivesse consulta de filhote, que a gente pudesse falar tudo que precisa treinar, né, para aquele filhotinho, para ele aprender a ser manuseado, a deixar botar um remedinho no ouvido, a deixar cortar a unha da pata, habituar tudo desde filhote. Quanto antes, melhor. E se a gente identificar qualquer distúrbio de comportamento, qualquer comportamento, uma mudança de comportamento repentino, é importante a gente consultar um veterinário, porque a gente precisa avaliar e descartar essas possibilidades físicas e pensar na possibilidade de comportamento e tratar o comportamento quando ele é comportamental. Então, é muito importante. O ideal é a gente sempre pensar com antecedência, pensar já no momento de filhote,
Eu brinco que não tem manual de ser mãe, né? Mas a gente tenta fazer um pouco o manual de ser mãe de gato e ser mãe de cachorro, mas o que a gente puder fazer aí para prevenir é melhor. Como já diria o ditado, né? Prevenir é sempre melhor que remediar. E Cíntia, onde a gente te encontra, né? Eu vi o teu Insta, foi de lá que eu tirei a maioria das perguntas, né? Achei super legal o conteúdo. Mas se você puder deixar teu telefone, teu Instagram, o que você puder, para onde o pessoal te encontra e manda mais dúvidas e marca a consulta. Maravilha. Então, meu Insta é @animals Brasil, ou doutora Cíntia Pinheiro. Quem quiser entrar em contato, tiver uma questão comportamental que quiser tirar dúvida, manda por lá. Ou então pelo site também vocês podem conhecer um pouquinho melhor, é www.animalsbrasil.com.br. Qualquer coisa Animals depois eu Brasil, mando para tá você. certinho? Eu coloquei aí, só confere. Deixa eu ver. Então, www. Isso. É com Z, deixa eu colocar aqui. Ah, o Brasil? Deixa eu... O Animals é com O Z. Deixa eu Animals, o colocar. Animals. Animals Brasil. Ó, Acho que gente, já leva em apareceu. conta aí que aí eu coloco aqui para vocês terem. Foi? Eu não consigo mandar. Ué, gente, Vamos é aquela, né? Tecnologia. Aí, foi, pronto. Animals Brasil. aí, E o aí. site é www.animalsbrasil.com.br. Para quem quiser, segue a gente lá e o que precisar, podem contar aí com a gente para comportamento. É sempre bom, um prazer falar sobre comportamento. Gosto muito. Uma delícia. Obrigada, viu? Sim, muito obrigada. A gente vai fazer outras lives, com certeza. Foi só uma amostrinha. Quem tiver dúvida, gente, manda pra gente ou manda direto pra Cíntia. Enfim, não fiquem com dúvidas. Comportamento acho que é o que faz a gente ser mais feliz aí com os nossos pets, né? Com toda certeza. Então, É Cíntia, verdade. muito obrigada. Obrigada por todo mundo que estava aqui com a gente. Vou deixar a live salva aqui no IGTV, tá bom? Tá bom, obrigada eu. Conte comigo. Para as Obrigada. próximas aí, Pode tá bom? deixar, já vamos marcar. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite.